Olá, hoje vamos mergulhar fundo no pensamento de uma das figuras mais influentes e, claro, controversas da história, Karl Marx. E mais especificamente, na sua análise do capitalismo. Então, por que é que as ideias dele ainda geram tanto debate? Bem, para entender isso, a gente precisa viajar no tempo, para o mundo que o Marx viu. Pensem só, a Revolução Industrial a todo o vapor. De um lado, uma riqueza incrível, algo nunca antes visto. Do outro, miséria, muita miséria. E foi exatamente este paradoxo, esta contradição, que ele passou a vida inteira a tentar decifrar. Para o Marx, a resposta para entender, basicamente toda a história da humanidade, estava numa ideia central, muito poderosa, a luta constante entre as classes sociais. O que é que isto significa na prática? Ele dizia que a sociedade se divide, fundamentalmente, em dois grandes grupos. De um lado, quem tem os meios de produção, ou seja, as fábricas, as terras, a tecnologia, tudo o que é preciso para produzir coisas. E do outro lado, quem não tem nada disso. Estas pessoas só têm uma coisa para vender: a sua própria força de trabalho. E o que é super interessante aqui é que Marx não via isto como algo estático. Pelo contrário, ele enxergava a história como uma sucessão de estágios, cada um com a sua forma de exploração. E na visão dele, o capitalismo veio e simplificou tudo. Reduziu o conflito a dois grandes exércitos em oposição: a burguesia, que são os donos do capital, e o proletariado, a classe trabalhadora. Esta citação é basicamente a pedra angular de toda a teoria dele, a ideia de que é o conflito, a luta e não a paz ou a harmonia que realmente faz a história andar para a frente. Ok, então se a base de tudo é o conflito, de onde vem o lucro do capitalista? Como é que ele é gerado? A resposta que Marx nos dá está na sua teoria do valor. E aqui está o ponto-chave da teoria dele. Para Marx, todo o valor económico vem, na verdade, do trabalho humano. Ponto final. O valor de uma mercadoria não é o custo dos materiais, mas sim a quantidade de tempo e esforço que foi necessária para a produzir. É o que ele chamava de tempo de trabalho solidificado. Uma ideia bem poderosa, não é? E esta distinção, aqui, é crucial para entender tudo o resto. Pense assim, o capitalista não compra o trabalho em si, ele compra a força de trabalho. Ou seja, a capacidade da pessoa de trabalhar durante um certo período. E paga um salário por isso. Só que durante esse tempo, o trabalhador, com o seu trabalho real, cria muito mais valor do que aquilo que recebeu como salário. E é aqui que entra o conceito de mais-valia. Esse valor extra, essa diferença entre o que o trabalhador produz e o que ele recebe de salário, é o lucro do capitalista. Para Marx, este processo tem o nome exploração. É o valor criado pelo trabalhador que é, digamos, apropriado pelo capitalista. A analogia do apicultor que tira o mel das abelhas, acho que assenta que nem uma luva. Bom, a partir daqui, a teoria de Marx leva-nos para a sua conclusão, se calhar a mais famosa e dramática de todas, a de que o capitalismo carrega dentro de si as sementes da sua própria destruição. Na visão dele, o sistema não era só explorador, era por natureza instável e autodestrutivo. E porquê? Por causa de uma série de contradições que ele acreditava serem inevitáveis. Vejam só este ciclo. A competição feroz força os capitalistas a cortar custos, como, muitas vezes, substituindo pessoas por máquinas. Isso gera mais desemprego, o que por sua vez diminui o poder de compra das pessoas. E ao mesmo tempo, concentrar todos estes trabalhadores em fábricas, isso facilita a organização deles. É como uma panela de pressão. Marx previu que esta corrida louca pelo lucro acabaria por sabotar o próprio sistema, criando uma classe trabalhadora cada vez maior, mais organizada e mais insatisfeita. E é com base nestas contradições que ele fez três grandes previsões sobre o futuro. Primeiro, os trabalhadores estariam cada vez mais afastados de qualquer tipo de propriedade. Segundo, o empobrecimento seria crescente. E terceiro, a própria taxa de lucro do sistema, com o tempo, iria cair sem parar. Previsões bastante fortes, sem dúvida. A grande questão, claro, é: e então, o que é que a história nos disse sobre isto? Será que Marx acertou? Bem, a verdade é que a história não seguiu exatamente o guião que Marx escreveu. Em vez de uma sociedade dividida em apenas dois polos, o que vimos foi o surgimento de uma classe média enorme e estável. Os trabalhadores, longe de serem impotentes, organizaram-se em sindicatos, ganharam poder político e conseguiram negociar melhores condições. E, talvez o mais importante, o Estado interveio de formas que Marx não previu, regulando o capitalismo e criando sistemas de proteção social. Mas isto não quer dizer que ele estivesse completamente errado. Longe disso. A sua análise do capitalismo como um sistema global, super dinâmico, que está sempre em crise e que ao mesmo tempo gera uma riqueza absurda e desigualdades profundas, essa parte, temos de admitir, foi incrivelmente certeira.
E é isso que nos leva à pergunta final, e talvez a mais importante. Hoje, no mundo de mercados globais e com a desigualdade a aumentar em muitos sítios, a questão que fica no ar é que partes da crítica de Marx ao capitalismo continuam a fazer todo o sentido, ou talvez fazem ainda mais sentido agora.